Jonás, seja muito bem-vindo, muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Léo. Boa noite, amigos que estão acompanhando a gente. Belíssima vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Um primeiro tempo onde o Flamengo sofreu bastante, mas numa segunda etapa onde calmou os ânimos, botou a bola no chão, percebeu que o Corinthians caiu de rendimento, cansou, fez as substituições que deveriam ser feitas e com um golaço do Luiz Araújo e uma atuação espetacular do Carrascal, o Flamengo vence uma rodada perfeita, Léo. Isso e muito mais nesse pós-jogo aqui no nosso canal. Boa, bacana. Vamos falar bastante, né, sobre essa boa vitória de virada, né, do Flamengo sobre o Corinthians. Bela vitória, né, levando o Flamengo a 54 pontos, né, uma boa diferença para o Palmeiras, para o Cruzeiro também. Enfim, vamos trocar essa ideia. Eu conto demais com a sua participação, eu conto demais, né, com com a sua interação. Dá um boa noite especial para meu parceiro Vanderlei, para meu camarada José Cunha. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar, 0800, não paga nada, tá bom? Então fica à vontade para interagir, para trazer a sua visão sobre essa grande vitória do Mengão diante do Coringão. E, Jonás, o que você viu, né, de positivo, né, além da vitória, né, que o Flamengo produziu hoje diante do Corinthians e de forma negativa também, né, até fazendo as correções para os próximos confrontos do Brasileiro e projetando até mesmo chegar redondinho na Libertadores, Jonas? Léo, a primeira coisa que eu vi, que cabe a gente ressaltar da partida de hoje, foi que numa primeira etapa onde o Flamengo deixou a desejar. Um Corinthians entrando, querendo muito, e o Flamengo achando que ia jogar de qualquer jeito e ia se safar. Então, assim, o Corinthians colocou o ritmo do jogo nas alturas. Eu até falei, cara, o Corinthians não vai conseguir jogar o jogo inteiro nesse ritmo, né? E o Flamengo errando passes, uma transição defensiva muito lenta, dando muitos espaços, todas as bolas que o Guinegão e também o Yuri Alberto eles pegavam livre, leve e soltos, com muitas possibilidades e levando perigo ao gol do Rossi, né? Enfim, o primeiro tempo muito abaixo, Léo, muito ruim. Muito ruim. O Yuri Alberto ele poderia ter feito os 3 gols além da penalidade, porque ele teve possibilidade disso, espaço pra isso, né? Mas no segundo tempo foi um Flamengo completamente diferente. No segundo tempo foi um Flamengo que a gente está acostumado a ver. Botou a bola no chão, sabe que na técnica o Flamengo é mais elaborado, tem trocas mais contundentes, né, Léo? E aí no segundo tempo o Flamengo comandou as ações, fez com que a Arena Neoquímica baixasse um pouco aquela pressão e começou a fazer seu futebol. Como eu disse anteriormente, viu que a equipe do Corinthians cansou, começou a fazer as trocas. Eu acho que ele demorou muito a colocar o Plata no lugar do Bruno Henrique. Tá devendo demais o Bruno Henrique, Léo. Essa é pura realidade. E aí o Carrascal começou a aparecer no jogo. O Arrascaeta tava sumido. Até o momento que ele fez o gol, ele tava sumido. Mas só que ele tem um diferencial, né, Léo? O Arrascaeta, quando aparece, ele é isso. É um domínio de bola e um chute no gol, né? E um jogador que também me incomodou um pouco foi o Samuel Lino. Tá? Tava dando profundidade, não tô falando que ele jogou mal, só que ele sempre dá um toquezinho a mais, né? Ele traz pra perna boa, que dá possibilidade pra ele dar uma finalização de perna direita, mas ele sempre corta de novo pra esquerda, que não é a perna boa e se complica. Teve umas 3 possibilidades que ele fez isso ali e acabou me irritando um pouco nesse aspecto. Mas que vitória, Léo! Que vitória espetacular, que vitória grandiosa, um jogo extremamente difícil, complicadíssimo, e agora o Flamengo tem um jogo ainda mais importante no Maracanã, agora dia 2 de outubro, vai enfrentar o Cruzeiro aí no Maracanã. Então mais um jogo para se distanciar ainda mais desses clubes que estão tentando tomar a liderança do clube de regatas do Flamengo, Léo. Em um primeiro tempo, né, bem abaixo, né? Você destaca essa questão do Flamengo na primeira etapa, um Flamengo bem arreganhado, meio de campo muito aberto, os 2 volantes totalmente perdidos, né? Eu vi um Flamengo cansado, né? Eu estava até conversando com o professor no caminho para casa, né? Após a transmissão que eu fiz mais cedo, e de fato, né, era um Flamengo extremamente vulnerável na primeira etapa, né? O Corinthians realmente não matou o jogo, né, por incompetência do ataque, né? O próprio Yuri Alberto fez o gol, né, tentou dar uma cavadinha, né, irresponsável no meu entendimento, tempo que não marcar, faz o gol, ganha confiança, falando, né, como um jogador, enfim, um atleta profissional, né, enfim. E o Flamengo escapou, tem algumas mensagens nesse sentido aqui, né, que o Flamengo escapou de ter tomado muitos gols e depois, na segunda etapa, acho que seria muito difícil do Flamengo recuperar. E aí, esse primeiro tempo, né, Jonas, soma-se aos 3 tempos que o Flamengo teve contra o Estudiantes, né? O segundo tempo no Maracanã, o primeiro tempo lá na Argentina e principalmente o segundo. O Flamengo tomou um gol, né? Mas acabou realmente sendo marcado impedimento, né? Tem que melhorar essas atuações do Flamengo. O Felipe Luiz tem que encontrar um pouco mais de constância, né? Pensando aí na sequência, né? Da competição, seja o brasileiro e também a Libertadores, hein, Jorge?
Não, e a grande questão também que eu coloco aí na baila, Léo, é a falta de intensidade do início do jogo, porque o Corinthians entrou a 200 por hora e o Flamengo entrou a 20 por hora achando que tava abafando. E aí eu já me remeto, hoje passou, belíssima vitória, a galera tá perguntando aqui, o Deadpool flamenguista, sobre o Royal, eu vou falar sobre o Royal, o Léo até me lembra mais pra frente pra falar sobre o Royal, porque eu já havia falado do Royal lá atrás, tá? Não é engenheiro de obra pronta, mas falando efetivamente dessa partida do Flamengo, se quiser passar do Racing, já me remetendo a Libertadores da América, precisa ter mais intensidade. Porque com a intensidade e as oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo, se fosse contra um Racing, Léo, seria 2-3-0. E os espaços aí que o Flamengo tem, porque o Corinthians, com todo respeito, né, jogou com o torcedor apoiando, né, que não para de gritar o tempo inteiro, isso é verdade, a torcida do Corinthians, mas o time do Corinthians é fraco, o time do Corinthians é ruim, é fraco, né, e mesmo assim teve espaço, criou oportunidade e só não fez mais gols porque, como eu disse anteriormente, é um time fraco, é um time ruim, né, mal treinado pelo Dorival Júnior. Agora, esses erros que foram cometidos hoje contra o Racing não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque se acontece o que aconteceu no jogo de hoje, ou até mesmo na primeira etapa, ou lá na partida contra o Estudiantes, o Flamengo pode se complicar demais. Léo, pode se complicar muito, né? Então tem muita coisa pra melhorar. Transição defensiva muito lenta. Se não foi o pior, foi uma das piores partidas do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo desde quando ele chegou. Errou tudo, perdeu bote, errou tudo o Léo Ortiz, sabe? Mas, nitidamente, hoje, com essa vitória importante aí do Flamengo, a gente já pode começar a pensar o seguinte: porra, o Flamengo tá com cara de campeão, porque tá tudo dando certo. Palmeiras perdeu pro Bahia, né? O Vasco ganhou da equipe do Cruzeiro, o Flamengo foi fora ali contra o Corinthians, mesmo atuando mal durante todo um primeiro tempo, teve uma penalidade que o cara escolheu dar na mão do Rossi. Então, assim, as coisas estão culminando para um Flamengo campeão brasileiro, mas a gente quer mais do que ser campeão brasileiro. A torcida do Flamengo quer ser campeão da Libertadores também. E para jogar a Libertadores, esse futebol que o Flamengo está apresentando no Campeonato Brasileiro precisa mudar completamente para passar do Racing, Léo. É verdade. Até tem uma mensagem aqui, né? Dá uma boa noite pra galera que tá com a gente aí. Sejam muito bem-vindos, né, na nossa resenha. Sobre essa questão até mesmo das bolas alongadas, né? O Elton traz isso aqui, é importante, Elton, essa mensagem que você trouxe, né? Falando sobre essas bolas longas. E o Flamengo sofreu bastante hoje contra o Corinthians, né? E vai se utilizar, não tenho dúvida, né? Até porque o adversário vai destrinchar o Flamengo até esse confronto aí daqui a basicamente um mês, né? Então, certamente muitas coisas irão mudar, né, e vai ser um adversário que virá extremamente organizado, né, sabendo das principais forças, né, desse Flamengo, da onde realmente vem os perigos e as fragilidades, né? Então, naturalmente, concordo com você, assina embaixo, vai explorar sim essas bolas longas, né? E até dentro disso que você falou, né, Jonas, dessa melhora, né, diante do Racing, se quiser se colocar na final da Libertadores, e também, até falando do próprio brasileiro, se quiser continuar na ponta, né? O Palmeiras vacilou hoje, mas é um Palmeiras que vai deixar poucos pontos no meio do caminho. Perdeu para o Bahia, um Bahia que competiu, né, muito mais em relação aos últimos jogos e acabou sendo premiado com o gol do Ademir no fim da primeira etapa, né? Projetando até mesmo esse enfrentamento do Flamengo diante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Enxerga um Palmeiras melhor, jogando de forma mais consistente, mais equilibrado, ou você acha que, de certa maneira, o Flamengo até lá vai se ajustar, tem elenco para isso, né? Qual é a sua visão, projetando esses dois confrontos aí, Palmeiras e Flamengo, João? Tem dois confrontos? Tem um confronto só, né? Tem um confronto. É o próximo, né? É o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, do Maracanã. Não, eu acho que é Flamengo Cruzeiro o próximo, se eu não me engano. Palmeiras é mais na frente. Projetando... Não, mais pra frente, esse embate. Entendi. Isso. Entendi. O primeiro jogo, Flamengo e Palmeiras, foi quanto jogo? Não lembro, não me recordo. Eu sempre esqueço. A galera do chat vai lembrar aqui. Mas eu acho que o Flamengo não perdeu pro Palmeiras. Não perdeu pro Palmeiras. Eu acho que foi empate. Eu não lembro. A galera do chat vai lembrar a gente aqui. Léo, o Flamengo tá jogando muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não tá jogando essa bola toda, não. Foi 2-0 Mengão, 2-0 Flamengo. Foi aonde, Roberto? Foi no Maraca ou foi fora? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Beleza. Beleza. Pouquíssimas pessoas vão lá na arena e vencem como o Flamengo venceu. Beleza. Agora o Flamengo vai ter que vir. Agora o Palmeiras vai ter que vir aqui no Maracanã. O Flamengo vai ter que fazer. Olha como as coisas estão dando certo. Obrigado, Roberto Pinheiro e Marcanô. O Flamengo venceu o Palmeiras lá, não venceu o Cruzeiro, né, por conta de bobeira. Mas agora enfrenta o Cruzeiro no Maracanã, enfrenta o Palmeiras no Maracanã. Os confrontos diretos serão em casa.
Então, assim, basta o Flamengo fazer o papel dele. Basta o Flamengo fazer o papel dele. E uma coisa que tá interessante ver nesse Flamengo, porque outrora as coisas davam errado, a bola não entrava, Léo. Agora não. Mesmo o Flamengo jogando mal, o Flamengo tá conseguindo as vitórias. Isso é muito importante. Porque um time que quer ser campeão brasileiro em pontos corridos, ele não pode negociar em perder pontos. Ele tem que estar sempre pontuando, seja fora ou dentro de casa. E o Flamengo, ele tá fazendo isso. Muitas vezes o Flamengo não tá jogando bem, mas tá conseguindo vitórias importantes. E vitórias que um tempo atrás seriam até inesperadas. Vou dar um exemplo claro, o jogo contra o Juventude. Eu falei, é jogo difícil pra cacete. O Flamengo foi lá e ganhou. Sabe? Foi lá e ganhou. Então, assim, eu tô muito esperançoso de que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, pelo que vem demonstrando. A minha única preocupação é essa virada de chave do Campeonato Brasileiro pra Libertadores da América, que eu acho que ainda tá faltando um pouco pro Flamengo nisso, Léo. Não, e até algumas mensagens da galera do nosso chat é sempre muito legal, né? Essa interação é fundamental, né? O Deadpool ele vai muito nessa linha, mesmo errando, o Flamengo conseguiu a vitória, né? E aí o Roberto ele segue, o Flamengo vai vencer Cruzeiro e Palmeiras do Maracanã, né? E aí o Gabriel Porto, né? Muito boa noite para você, lembrando a galera que tá aí com a gente, deixa o like nos 3 canais, tá? O Alto VBR, JSTV, Léo Andrade, é importante demais para o nosso crescimento, não esqueçam de deixar o like não. O Flamengo não sabe jogar recuado. No primeiro tempo me chamou a atenção esse recuo, né? Esse recuo realmente me chamou a atenção, né? Um Corinthians pressionando, um Corinthians martelando, um Flamengo recuado, sem realmente dar uma resposta. Não é o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo é ter a posse, é fazer o adversário correr, né? É fazer o adversário se desgastar, automaticamente não se cansar no jogo, e aí no segundo tempo mais fresco, né? Conseguir os gols e vencer o adversário, né? E é uma característica dessa equipe do Felipe Luiz, né, em algumas partidas, né, esse desequilíbrio, né, Jonas? Fez um primeiro tempo muito ruim, né, um segundo tempo muito bom. Se a gente pegar uns 8 jogos atrás, 9 jogos atrás, até antes daquele enfrentamento diante do Internacional, era um Flamengo que era muito forte no primeiro tempo, né, não matava o adversário, no segundo tempo caía. Ele conseguiu equilibrar. Passa muito a conquista do Campeonato Brasileiro e também a Libertadores por esse equilíbrio. Você acha que o Felipe vai conseguir estabelecer essa constância, Jonas, e analisando principalmente esse cansaço? O Felipe Luiz tem culpa também desse desgaste excessivo de alguns jogadores e deixando outros jogadores do elenco um pouco à margem, não dando minutos? Eu acho que não, porque ele tem uma base, né, Léo? Ele criou uma base. O Felipe Luiz criou uma base ali de Flamengo. E se tem um time no futebol brasileiro que não pode reclamar de cansaço, Léo, é o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo não pode reclamar de cansaço. O porquê que não pode reclamar de cansaço? Porque o Flamengo tem 2 times qualificadíssimos. Eu vou trazer pra você aqui, Léo, as substituições que o Flamengo fez hoje. Deixa eu só colocar aqui, ó, aqui no aplicativo pra ver as substituições. Mas, irmão, sai Dela Cruz, entra Jorginho, né? Sai entra... Quer ver? Eu vou trazer aqui com mais... Qual time do futebol brasileiro que tem essa troca? Olha aqui as trocas que tiveram no Flamengo hoje. Eu vou fazer um comparativo com as trocas que foram feitas pelo Corinthians. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez ele faz 5 substituições. Ele não faz... Aliás, são 5 substituições, né? Ou são 6 no total? São 5 mesmo, né? 5. Então ele fez as 5 hoje. Não é normal ele fazer as 5. Hoje ele fez as 5. Ele fez as 5 muito pelo fato de alguns jogadores terem que sair por conta de lesão. Foi o caso do Léo Pereira, né? Mas, porra, Léo, falar em cansaço, falar que o time cai com essas trocas, olha as trocas do Flamengo hoje. Saiu o Samuel Lino e entrou o Luiz Araújo, que eu acho que é muito tirado pra merda, eu acho o Luiz Araújo um baita jogador. Sai Nico Dela Cruz e entrou o Jorginho. Olha a troca. Sai o Bruno Henrique e entrou o Plata. Sai o Vinha e entrou o Alexandro. Sai o Léo Pereira e entrou o Danilo. Cara, não tem como você cair. O Corinthians vai cair porque as trocas do Corinthians são horríveis. Olha quem não entrou, Léo, no jogo de hoje. Pedro, Matheus Cunha, Everton Araújo, Alan, Everton, Cebolinha, Varela e o Alacian. E depois, se você me permitir, eu quero falar sobre o Alacian, porque o Felipe Luiz precisa vir a público explicar o porquê que o Alacian não tem minutagem, mesmo diante dessas atuações horríveis do Bruno Henrique. Gosto muito do Bruno Henrique, mas não tá agregando em nada. E aí, quando o Flamengo ele começa a mostrar um cansaço, ele vem com essas trocas. Parece videogame. Olha as trocas que fizeram o Corinthians, Léo, só pra você ver a diferença, e faz diferença no elenco qualificado. Saiu o João Pedro Tchoca, entrou o Kaká. Saiu o Bidon, entrou o Vitinho. Saiu o Maicon, entrou o Rian. Saiu o Martinez, entrou o Angleri. E saiu o Guinegão, entrou o Thales Magno. É muita diferença. É muita diferença. E ainda tinha no banco que não entrou Kaique, Hugo, Felipe Longo, Romero, André Luiz, Félix Torres e Dieguinho.
Então, assim, o elenco do Flamengo, pra quem vai jogar, Léo Andrade, um campeonato brasileiro de pontos corridos, irmão, é muito difícil você não ficar sempre no alto da tabela. A não ser que tenha uma crise enorme, uma gestão de elenco horrível, sabe? Porque o elenco do Flamengo, desculpe o palavrão, meus amigos, mas é muito foda o elenco do Flamengo. As trocas que o Flamengo tem são espetaculares. Então, dificilmente, quando começa a oscilar dentro do jogo, se ele tiver a visão adequada de fazer as substituições no momento certo, Léo, o Flamengo vai sempre levar vantagem. Vai sempre levar vantagem.